Então vamos para a segunda questão, que é a nossa apresentação de hoje, o campo visual, né? Campo visual, né? Modulação, forros e caixilhos, né? A modulação, a pergunta que eu faço, a modulação é uma limitação à criatividade, ao bom desenho, né? Primeiro, campo visual. É muito importante que quando a gente selecione qualquer questão de lobbies, principalmente áreas amplas, abertas, né? Não a mesa do jantar, a mesa de trabalho, a mesa de estar, a cama, a sala de TV e tal, que a gente tem um ponto focal claro. Mas o campo visual prioritário, para quem está admirando, contemplando, observando o ambiente, é a parede, ou superfície vertical, não é o piso, é a parede. A segunda prioridade é o teto. Portanto, as paredes e o teto formam uma ambiência do acolhimento do espaço, né? Então, esse conjunto de superfícies verticais e horizontais nas superiores, no teto, é o objeto mais importante do desenho dos ambientes, né? Então é o seguinte, lembrando sempre o seguinte, nós vemos tudo em perspectiva, né? Portanto, a combinação entre forros e paredes, ou seja, tetos, principalmente quando são modulados por conta de manutenção, eles têm que combinar com os caixilhos. Por quê? Porque as divisórias estarão fixadas nas estruturas dos forros e elas baterão nos caixilhos. Então, para não ficar a divisória num ponto e o caixilho, o montante do caixilho fora da divisória, há que ter uma combinação entre um e outro, né? Então, a harmonia entre os dois é obrigatória. No próximo slide, eu vou fazer 2 ou 3 observações, duas frases muito importantes, né? Eu tenho algumas coisas que eu lembro da minha juventude de estudante, né? E minha juventude, infelizmente, começou com o período da ditadura, 1964, né? E então nós tivemos um ministro do planejamento, que foi o professor Roberto Campos. Eu sempre tenho dúvida se ele foi planejamento ou fazenda. Naquela época era fazenda, né? Mas eu não lembro direito, mas um dos dois, né? A área de economia. E ele era um homem muito culto, muito culto, muito culto e muito inteligente e fino nas suas observações. Então, eu quero colocar a frase dele e a frase de um professor de faculdade, que são 2 coisas que têm a ver com modulação, né? Muitas pessoas dizem, mas a modulação é uma imposição de limites, restrição à criatividade e tal. Eu não acho isso, eu acho que, pelo contrário, é um desafio à criatividade. E quem fala isso está fugindo da própria capacidade de ser criativo, né? Então, eu queria dizer o seguinte, que eu me lembro bem da frase do Dr. Roberto Campos, que dizia que a inteligência, você sabe que o termo inteligência é ligado define mais ou menos a comunidade de vanguarda intelectual, cultural de uma nação, de uma coletividade, de uma comunidade, né? De uma cultura. Então ele costumava dizer assim, ele uma vez eu vi ele falando isso num discurso, né? Assim como existe a inteligência, existe a burrícia, né? Então, como eu acho essa frase muito contundente, muito verdadeira, eu quero dizer o seguinte, às vezes as pessoas argumentam que há limitações do ponto de vista da arquitetura, mas no fundo o que elas estão querendo é deixar de usar a sua inteligência e ficar um pouquinho no lado da burrícia, né? Então, isso é uma coisa importante. A segunda coisa importante é que o professor Franz Repp, com quem eu tive o privilégio de estudar, ele foi meu professor de projeto no 4º ano da faculdade, e era um professor da época da Bauhaus, o Walter Gropius, as pessoas todas muito importantes na arquitetura, né? E ele era muito exigente, obviamente eu tinha muitos embates com ele, porque ele exigia muito, e uma vez lá eu fiz um projeto que não estava bom mesmo, ele falou, não, pode fazer de novo que está muito complicado, tem muita coisa, você misturou muita coisa junto, pode fazer de novo. Mas professor, tem tanta coisa para atender o programa, né? Não, pensa de novo, você vai conseguir fazer uma solução melhor. Aí ele virou as costas, voltou e falou, Esther, fazer Rolls Royce é muito fácil, é difícil fazer Volkswagen. E isso realmente foi uma norma para mim durante a vida. Quanto mais a gente tem de restrições, mais obrigação a gente tem de encontrar boas soluções, né? Então, toda limitação, no fundo, é um desafio. E um desafio que dá margem a novas descobertas, novas alternativas. Vida e Covid, né? Que estamos vivendo isso agora, descobrindo um monte de coisas, né?
que a gente não sabia que podia viver com mais facilidade, né? Então eu acho que realmente quem acha que as regras são limitações, na verdade está fugindo da própria criatividade, né? Está desperdiçando a sua criatividade. E principalmente porque o estar ser humano, não o ser humano, mas estar como ser humano é viver na sociedade, é viver em grupo. E sociedades são regidas por regras e leis. Se elas são boas ou ruins, bem, aí é uma questão da qualidade da própria comunidade, né? Da própria cultura da comunidade. Mas o fato é que não existe convivência humana sem a limitação de regras que impõem o limite entre o que nós queremos e o que é direito do outro querer, né? Então, os hinduístas são muito assim, pode fazer tudo o que você quiser, desde que você não entre em conflito com os interesses e a felicidade dos outros, né? Muito bem. E além do mais, a música é feita de harmonia. A harmonia é quase que um estudo matemático de composição dos sons, né? Para que haja uma harmonia permanente ao longo da composição. Depois a melodia vem com aquela coisa que o pessoal do blues, né, do jazz faz, das variantes da melodia, né, que eles criam na hora, mas sempre dentro de uma harmonia. Portanto, a limitação existe em todos os trabalhos criativos do mundo, né? O reino animal é assim, todo mundo é assim. Eu não sei porque alguns arquitetos acham que isso tem que ser, né? Nós não podemos ter limitação de espécie alguma, temos muitas, né? Então, o processo criativo, inclusive, na discussão de ideias e de tudo, exige sempre uma liderança, um controle, etc. Mas o que é importante lembrar é o seguinte, né? A gente pode mudar os slides, né? Próximo já. Porque uma pergunta que eu quero muito fazer aos arquitetos, é próxima agora, quero muito saber dos meus colegas arquitetos porque eles acham que as regras que vêm da convivência entre os produtos fabricados industrialmente, como forros modulados, caixilhos, divisórias, mesas, equipamentos de mobiliário, por que eles são uma limitação à criatividade, né? Eu não acho que a gente... Em primeiro lugar, nossa vida é feita de limitações. Em segundo lugar, o ser humano é criativo e ele sabe se virar muito bem. Quanto mais limitações, melhor a criatividade. Então, no outro slide, eu vou colocar a seguinte pergunta. Muitas vezes eles perguntam por que temos que ter limitações se gênios como Gaudí, Niemeyer, né, e outros, mesmo Frank Gehry, Museu Bilbao, etc., nunca obedeceram a regra nenhuma, nem modulação nenhuma, né? Então, eu respondo muito facilmente. Agora temos uma figura de... Próximo slide, Casa Batlló e Gaudí. Esses foram gênios. Gênios são raros, gênios aparecem muito, muito poucas vezes ao longo da humanidade. Então, a gente não pode usar exceções como sendo a regra do nosso dia a dia. No próximo slide, a gente vê o quê? Museu Bilbao, e depois a gente vê a magnífica Catedral de Brasília, que é maravilhosíssima, né? Acho um espaço incrível, uma estrutura belíssima, formas incríveis, muito mais singelas e simples do que tanto o Museu Bilbao quanto especialmente Casa Batlló, mas de qualquer maneira tão bonito quanto. E reparem que essas obras, por mais liberais que sejam na forma, no espaço, elas todas seguem regras, sim, de estrutura e de modulações, né? Então, nem sempre a modulação cartesiana é obrigatória. Pode ser outro tipo de modulação, como eu digo, modulações criativas, né? Mas as grandes obras muitas vezes têm modulação e nem por isso deixam de ser interessantes, né? A gente vê a fachada do New York Times, de Nova York, que é um edifício completamente modular, você vê pelos pilares da fachada e pela disposição das luminárias, né? Nem por isso deixam de ser obras extremamente importantes. Aqui um edifício em Doha, né? Também formalmente rico, inusitado e totalmente geométrico, né? A fachada já demonstra isso. O conjunto de Potsdamer Platz, em Berlim, né, autoria de Renzo Piano, é um conjunto enorme de edifícios, um diferente do outro, todos com a mesma linguagem,
e todos eles rigorosamente muito modulados, como principalmente esse na entrada da praça, que é belíssimo, um edifício maravilhoso, um edifício de vidro, a iluminação é linda, suave, discreta, todinho modulado, caixilho, teto, piso, etc. Né? Não tem... E é um edifício maravilhoso. O resto, o conjunto de Potsdamer, né, do Renzo Piano, é um conjunto de edifícios de vidro e conjuntos de pequenos tijolinhos cerâmicos, né, como se fosse um joguinho de Lego, né, onde os edifícios são ricos de formas, vazios, caixilhos, pilares, etc., todos eles modulados. Né? Então, não é limitação, modulação não é limitação. Inclusive, desde que o homem se conhece, a única vez que ele não teve modulação realmente foi nas cavernas, né? Porque o resto ele sempre seguiu modulações até para os edifícios conseguirem ficar de pé. Né? A segunda foto do meio é o templo de uma rainha do Egito, maravilhoso o templo, inclusive muito bem retirado das pedras do conjunto em torno, né, da geografia em torno, né, do ambiente. E é um templo absolutamente rigoroso em termos de modulação. Mas interessante é a Pont du Gard, que é na França, um aqueduto romano na França, que a gente vê clarissimamente o excelente desenho. Romanos construíram maravilhosamente bem, tanto na arte de construir quanto na arte de conceber. Então, a Pont du Gard, ela é todinha modulada. Se vocês olharem, existe um arco mais largo e os outros todos têm a mesma largura, né? Tanto os primeiros como o segundo em cima, né? A segunda linha em cima, e cada um dos arcos tem 3 pequenos arcos na parte superior. É lindo esse desenho, né? Mas tem um arco maior. Então, esse arco maior tem 4 módulos em cima, ou seja, todo o aqueduto é modulado, né? E é um edifício belíssimo, no caso, né? Aí a gente vê a planta de uma igreja que é maravilhosa, né? Uma catedral gótica, século XIII, mais ou menos, XIV, e é todinho modulado, né? Quem é a maravilhosa Catedral de Notre Dame, que, se Deus quiser, muito em breve, né, a gente verá de novo no seu esplendor, né? Então, vejam, todos os edifícios, por mais criativos que sejam em termos da arte, por exemplo, a parte interna, no próximo slide, a gente vê a parte interna da nave de Notre Dame e a rosácea de Notre Dame. Todos eles são modulados, todos eles são geometricamente bem dispostos, como a harmonia da música, né? É a mesma coisa, a música é isso aí, né? A criatividade é o rendilhado de cada uma das formas, a harmonia é o rigor geométrico da distribuição dos vitrais, né? Próximo slide a gente vê magnífica colunata de Bernini, modulada, todinha, em relação ao centro. Na praça a gente vê de cima a praça, obelisco, tudo modulado, e nem por isso são obras-primas, né? Deixam de ser obras-primas. Na Rue de Rivoli, no próximo slide, a gente vê aquele rigor do pilotis da fachada, né? Os arcos absolutamente rigorosamente iguais ao longo da rua toda, e a parte superior desse hotel, que tem 4 pavimentos, né? 4 ou 5 pavimentos com a parte superior, todinho modulados, mas vejam que cada uma dos andares tem um tratamento diferente, esquecendo a iluminação, que é muito bonita, muito bem feita, mas a arquitetura é rica e diversificada, mas é modulado. Então a gente viu uma porção de edifícios, e a gente mostra aqui o Taj Mahal, que é uma coisa mais maravilhosa do mundo, emocionante o Taj Mahal. Ele é um edifício octogonal, absolutamente simétrico, supostamente não teria nenhuma graça a não ser um quadrado, um círculo com 4 faces, né? E, entretanto, ele é de uma beleza em termos de harmonia, em termos de equilíbrio e de uma riqueza de adereços de trabalhos no mármore incríveis, né? Mas ele é modulado também, né? Aí vemos essa nova obra que volta a falar uma linguagem de Gaudí, Oscar Niemeyer, mas que certamente tem uma estrutura interna modulada, né? A biblioteca de Tianjin, na China. É um lindo trabalho, né? Maravilhoso. E aí a gente vê de novo o New York Times um pouco como uma lembrança de que os edifícios não precisam ser ruins porque tem modulação, pelo contrário, né? Eles podem ser muito ricos do ponto de vista das saídas, não só da estrutura das fachadas, como dos interiores.
E aí eu vou mostrar uma coisa para vocês que eu acho importante, que é a minha pergunta, né? Por que os arquitetos têm achado a modulação, a limitação, e por que eles têm fugido disso, quando na verdade a modulação é um rumo, é uma referência, né? Não é uma limitação. E eu vou comentar com vocês uma coisa que eu acho útil por conta de vista pelo ponto de vista da combinação dos forros e dos caixilhos no edifício. Esse edifício é um edifício aqui em São Paulo, na Rua Verbo Divino, junto à Marginal da Avenida Nações Unidas. Ele é triangular, um projeto americano de um escritório muito qualificado, KPF, Kohn Pedersen Fox, é um ótimo escritório de arquitetura. O andar de cima, foi a solução de iluminação adotada na primeira etapa do projeto, há uns 4, 5 anos atrás. O projeto deu uma interrupção por uma questão de crise financeira, excesso de oferta de escritórios, etc. Então, a solução adotada foi aquela de cima. Então, o forro é mais ou menos como a solução do New York Times, que a gente acabou de ver, em que as luminárias ficam com o topo atrás da fachada. Mas vejam, aqui o New York Times é uma planta bastante regular, né, quadrada, e portanto não há nenhum impedimento em usar um ou outro sentido. Mas aqui nós temos uma planta linear, um retângulo bem esticado, e o forro no sentido qual? Para mim, a minha proposta era a planta de baixo, não a planta de cima. Mas a proposta de interiores foi a planta de cima. Eu tentei mostrar que a visão de topo, né, atrás de uma fachada que tem elementos pré-moldados, desencontrados na fachada, ia criar um ruído, porque a gente ia ver pequenos pontinhos que não tem nada a ver com a uniformidade e a suavidade das luminárias colocadas longitudinalmente na fachada. E aí o que aconteceu foi que eles insistiram em ser o topo, e o problema é que, como eles queriam uma certificação de alto grau, melhor certificação, o pavimento tipo não conseguia chegar no resultado. Por quê? Por que não chega no resultado? Vejam, mesma luminária, mesmo andar, mesmas soluções, a solução transversal não atinge o resultado e a transição longitudinal atinge. Por quê? Porque a distribuição luminosa é linear, ela se compõe em ondas, uma junto da outra, formando uma uniformidade. No topo, quando a gente tem o topo de uma linha de luminárias, quando a última luminária acontece, já não existe a contribuição da próxima. Então, esta área é bem menor. Nesta outra área, também só se tem a contribuição de uma luminária e não de uma linha contínua. Então, à medida que a gente vai se aproximando do centro, a gente vai melhorando a iluminância do plano de trabalho. Mas à medida que a gente chega nas extremidades, a diminuição é muito acentuada, não é? E quando a gente tem a linearidade, a gente preserva toda a fatia rente da fachada, das janelas, né? E do corredor interno. Eu perdi essa parada, e a solução que eles impuseram foi a de cima. Então, no próximo slide, a gente vê o quê? Uma ampliação, né, para ver se dá a comparação entre um e outro, são as duas faces são iguais, né? Só para ver a distribuição como fica, e como o topo, aqui nós não temos 1, 2, 3, 4, 5, 8 topos para um mesmo andar. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 vezes 2, 32 topos. Então é de 8 para 32 topos, ou seja, áreas de iluminação crítica. É claro que esse andar terá menor iluminância do que esse daqui, né? Então, distribuição, a leitura, mostra claramente, quando ela é transversal, a gente tem uma larga faixa de verde e amarelo que são inferiores, 100 e pouco, 200 e poucos lux, e só o laranja para o vermelho é que ficam de 500 a 550, 560 lux. Agora, na parte do próximo, é a distribuição longitudinal. Reparem que a distribuição tem 540, 550, 570, uniformemente, e uma fatia muito estreita de uma diminuição, né, como acontece nas duas extremidades, né? Sem contar que é mais fácil de arrumar esse andar desse edifício, ele varia, uma parte mais menor e outra maior, então as luminárias têm que crescer. Ora, é mais fácil crescer 62 centímetros e fazer uma linha quase que completa,
do que ter os 2,5 metros de distância de um para o outro e ficar com 1,25 m, 1,30 m, 1,40 m, até chegar a 2,5 metros de novo. Então, é uma distribuição que eu gostaria de mostrar para vocês, para ver como a modulação é importante e como ela se casa bem com o caixilho. E aí nós vamos falar desse casamento entre o teto e o caixilho, né? Vejam aqui, essa distribuição é de uma área fitness, né? De um edifício residencial, um condomínio residencial. O projeto de interiores colocou o forro assim de qualquer forma, como se fosse um filme, né, que a gente, uma papel manteiga que a gente desenhou o forro, sobrepôs mais ou menos, né? Mas isso evidentemente não é o que é a realidade, porque a gente tem que ter um início do forro, os arremates para as áreas de, né, vejam quantos recortes a gente tem na borda. Esses recortes têm que ser feitos em gesso, né, para preservar uma área íntegra de forro modulado e o restante ser de gesso. Então, na próxima a gente vê a solução que nós colocamos, né, a primeira solução anterior, né, a definitiva, que eu não gostei dessa daqui, tinha um forrinho quadrado, eu pedi para fazer quadrado, né, e sugeri que ficasse uma coisa contínua e não recortada, né, com esse pedacinho recortado aqui do fundo, que é muito infeliz, né. Mas, obviamente, essa separação entre... Aqui tem uma parede na parte superior que não permite juntar o forro, né? Então, olhei para isso e disse, meu Deus, esse forro está muito ruim, né? Vou pedir para mudar. Vejam só a iluminação, como fica ruim e irregular, né? Por causa daquela parede lá em cima, né? Onde tem essa mancha verde, porque tem uma parede e a gente não aproveita nada desse lado para a circulação. Então, vejam como faz uma diferença grande. Uma parede que poderia ser meia parede, porque é para o espelho da exercício, né? Não é para nada mais importante, né? Se a parede fosse mais baixa, obviamente a gente teria o aproveitamento luminoso maior. Então, no próximo, a gente vê a solução que eu propus posteriormente, é pedir licença para acústica para tirar aquela linha, aquela tripa de placas moduladas horrível, né? Então, uma tripa assim horrorosa, manter só um retângulo íntegro de forro e aí colocamos mais uma linha luminosa. Obviamente, passamos um pouco acima do que seria o desejável em termos de consumo, mas a iluminação ficou regular e correta, né? Então, para finalizar essa análise de forros, né, de combinação, uma coisa, aliás, voltando nesse anterior, é uma coisa que eu queria mostrar no slide anterior. Por favor, André, volte aquele, esse aí. Reparem, quando a gente tem o forro, o caixilho, com a medida de 1,50 m, 1,50 m não é nem 1,25 m, 62,5, nem 1,87,5, nem 2,5, né? Então, sempre haverá a dissonância, a desarmonia entre as linhas de forro, onde serão fixadas as divisórias, e os caixilhos. Isso é muito ruim, né? É lógico que hoje em dia a tendência é fazer os ambientes o mais abertos possível, mas sempre haverá salas, mesmo no centro, onde a privacidade é obrigatória por uma questão de acústica, etc., transmissão online, transmissão de teleconferência e tal, que obrigaria a fazer essa combinação. Então, prestem bem atenção, porque a combinação entre uma coisa e outra é muito importante, né? Agora a gente volta realmente para essas duas forros, né? Para mostrar o quê? Que o forro não pode ser qualquer, ele tem que ser combinado com os arremates em torno da área que a gente está trabalhando. Não dá para a gente fazer um teto como se fosse uma coisa contínua, né? Ele tem que ter um gesso para começar os perfis e ter a modulação toda e depois arrematar as áreas onde tem recorte de porta, de pilares, etc. Muito bem, então a gente vai mostrar alguns exemplos de boa iluminação de escritórios, né, com forros modulados, onde as pessoas podem criar ambientes até regulares demais. Hoje em dia a gente procura sempre fazer coisas um pouco mais irregulares, mas não é todo mundo que aceita, né? É raro um cliente partir para um projeto de interiores bem arrojado, né? Mas nesse caso aqui a gente vê que os ambientes podem ser simples e tal, sempre falta cor nos ambientes, né, de uma forma geral. Mas no próximo slide a gente vê o quê? Que uma coisa é o forro contínuo com o quadrado, seja uma linha no centro, seja o quadrado todo, mas quando a gente usa duas linhas de luminárias,
né? Luminária quadrada com duas linhas, o teto fica muito carregado em termos de informação visual, né? E quando a gente desloca uma plaquinha, como aqui à direita, né? Na foto de baixo tem uma plaquinha deslocada, é muita confusão visual, né? Duas linhas luminárias nunca poderiam ser uma lá do outro, devia ser as duas no centro formando uma linha só, né? Ficaria muito melhor, muito mais equilibrado, muito mais adequado. O Fernando Prado, né, designer, e eu uma vez discutimos isso, essas luminárias divididas assim, muito ruim, né? E aí eu mostro uma luminária antiga, que hoje essa luminária aqui tinha metade de uma placa de 62, tinha 31 e 25, né? 31 centímetros e 25. Mas feita com lâmpada de 14 watts. Para iluminação de paredes de hospital, que no hospital a gente tem que ter a parede toda bem iluminada, muito bem iluminada, para transmitir e permitir mesmo a limpeza, asepsia, e causar e transmitir essa impressão de cuidado com a limpeza, né? De ambiente asseado, etc. Hoje essa luminária tem 7,5 centímetros, né? Depois da era LED foi uma diminuição maravilhosa, né? Então a próxima mostra como os tetos livres, os tetos que não têm modulação, são mais interessantes, sem dúvida, mas os tetos com modulação podem ser igualmente interessantes. Nos outros slides a gente vai mostrar, eu quero mostrar para vocês como as pessoas em projetos interiores, no exterior, de projetos de interiores feitos em outros países, dão muita atenção ao desenho dos tetos. Então vejam como esses dois tetos são modulados, são completamente modulados, mas são super interessantes. O de cima é muito interessante porque ele guarda a luz exclusivamente nas aberturas do forro, né? E forma um teto bastante agradável de se ver. O de baixo é quase que uma mesma solução, só que é um vidro difuso, né? A impressão é muito parecida, né? Então a outra solução que eu também gosto muito em lugares muito abertos é dos aeroportos. Esse próximo slide mostra o aeroporto de Barajas, né? Madrid, Barajas e Heathrow, em Londres. A solução é a mesma, né? As luminárias são parecidas, não é a mesma luminária, mas reparem como é construído um teto a partir das luminárias. E acima estão todas as instalações com acesso fácil, né? A gente pode ver até o ar-condicionado, as bocas de ar-condicionado, difusores. E é uma solução extremamente elegante, com a observação de que o piso, sempre que é brilhante, ele vai refletir todas as luminárias, né? Mas isso é um problema, não tem solução. Próximo ainda, Madrid, Barajas, embaixo, e o aeroporto de Zurich, né? Que também tem uma série de luminárias, né? Um conjunto na entrada, modulado, etc. E aqui a gente mostra a solução, por exemplo, de JFK, em Nova York. Reparem como lá no fundo a gente vê a estrutura metálica, que são pilares e braços diagonal, e a modulação do teto. Vejam como os tetos são diferenciados, partes planas, partes vazadas com clarabóias em cima, como existe um interesse visual no teto, e apesar disso eles são todos modulados, né? Não quer dizer que sejam modulados em forros industrializados, mas são modulados, e em cima a mesma coisa. Na próxima a gente vê o aeroporto de Miami, que é absolutamente criativa essa solução. A estrutura é rigorosamente modulada em X, né? Mas é uma estrutura metálica, é uma estrutura de fato, e a introdução de painéis coloridos muda radicalmente essa circulação. Muito linda, essa solução eu acho maravilhosa, né? E no próximo a gente vê alguma coisa em termos de colorido também, no aeroporto de Munique. Munique é uma cidade muito bonita e muito moderna, né? Muito arrojada. Tanto a gente vê os pilares, a modulação e o teto, mas bem criativos, ele é todo feito com muitas lonas brancas, né? À distância a gente vê o aeroporto, muito bonito. E o colorido aqui, muito feliz embaixo, né? A próxima é uma outra solução que não parece ser modulada, é totalmente modulada, aeroporto de Hong Kong, né? Vejam os pilares laterais também em diagonal, estruturas metálicas, né? E os forros que se cruzam formando gomos extremamente interessantes, né? Essa continuação da parte interna para a parte externa, fazendo esse cap de bonés, né, na calçada, é muito bonito. E a iluminação indireta, belíssima, né? Muito boa a solução. Então, a gente encerra aqui dizendo o seguinte: a modulação também pode ser, por exemplo, esse auditório é feito de modulação de pontinhos brilhantes luminosos, né?
Não tem nada de inventivo, espetaculoso, como se diz, né? É apenas uma modulação de pontinhos luminosos na intensidade correta, formando um teto. Acho essa solução, que é a mesma do metrô, de formar um teto com a luminosidade, muito criativo, né? Então, vejam que a gente pode escapar de soluções limitadoras, entre aspas, né? Fazendo coisas muito criativas e muito interessantes, né? Eu acho, eu estou encerrando essa apresentação, que era bem curta mesmo, porque nós vamos falar só de modulação e força, também não tem tanta coisa para falar. Mas sabe por que eu estou falando isso? Porque os últimos projetos que eu tenho trabalhado, os forros nunca combinam com o caixilho e com a estrutura, né? E isso é uma coisa que me assusta um pouco, porque de repente a gente tem pilares enormes, né, que acabam atrapalhando o espaço de lobbies e coisas assim, e os caixilhos não combinam com o forro, né? Aí quando a pessoa, coitada, vai usar o escritório, acaba tendo que fazer ilhas no centro do espaço para não ter essa briga com o caixilho, né? Que também é uma solução, mas não... Se tivesse uma modulação era melhor. Eu sugiro, né, que a gente possa fazer algumas perguntas, se alguém tiver, senão a gente para 3, 4 minutinhos, como sempre, e volta depois, né? Aí fazemos um segundo turno, daí as pessoas esquentam as suas perguntas, né? E se eu não souber responder agora, se eu não puder responder por falta de dados, né? É bom quando a pessoa faz a pergunta e eu posso responder depois, porque aí eu posso aproveitar um pouquinho mais a explicação, né? Para introduzir coisas, desenhos e coisas e tal, que aqui na hora, infelizmente, eu vou arranjar uma forma de comunicação que permita desenhar, né? Aí a gente pode fazer o desenho aqui na hora e facilita a resposta, né? Mas então a gente dá uma paradinha, né? Paramos 3 minutinhos, tá certo? E daí a pouco a gente volta. Muito obrigada.